para a palestra de hoje, Lei da Atração a seu favor. Mais uma coisa, antes de começar eu gostaria de saber, quem já me conhece, digite 1, quem ainda não me conhecia ao vivo, digite 0. Ok, até agora todos já são conhecidos. Tem uma pessoa que ainda não me conhecia. Mais uma pessoa. Outra. Obrigado, Newton. Ok, a maioria absoluta me conhece, mas como tem algumas pessoas que não me conhecem, como você já deve ter percebido, meu nome é Mizuji Kaji. Eu sou facilitador de mudança pessoal, ajudo pessoas a fazerem suas mudanças. E isso começou por volta de 1990, quando conheci a PNL, por um acaso. Eu encontrei um livro na livraria, pensei que era uma coisa, era outra, gostei muito. E fui aprimorando, estudei a PNL de lá para cá, fiz formação em PNL, eu sou Master em PNL. Em 2002 eu conheci a EFT, algumas pessoas provavelmente não conhecem. EFT é uma técnica para liberar você de emoções negativas, rapidamente. E nessa mesma época conheci também o coaching. Eu fui fazer a formação de coaching, era a segunda turma de coaching no Brasil, pelo menos do que eu tinha conhecimento. Lembro que a turma era pequena, mas tinha pessoas de vários países. Tinha gente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina, Chile, várias pessoas. Bom, até essa época eu trabalhava na indústria, tinha um emprego. Em 2004 eu resolvi mudar definitivamente para essa área de desenvolvimento pessoal. Comecei a trabalhar em tempo integral, fazendo atendimentos, cursos, palestras. Continuei fazendo algumas consultorias para empresas. E eu focalizei bastante a internet. Provavelmente eu sou um dos pioneiros no Brasil a usar a internet para fazer atendimentos e dar cursos de PNL e EFT. E eu continuo, 10 anos depois, eu continuo fazendo essas mesmas coisas. Hoje, minha atividade é praticamente 100%. Tem alguns trabalhos presenciais, mas quase tudo é feito pela internet. Bom, vamos para o tema de hoje. E mais um aviso. Caso você tenha alguma pergunta a fazer, por favor, anote isso no papel e deixe para perguntar ao final. Porque muitas vezes suas dúvidas vão ser respondidas na própria palestra. E a outra é que se eu parar constantemente para responder a perguntas, o tempo pode não ser suficiente. Ou seja, vou acabar levando bem mais tempo do que previsto. Então isso não vai ser nada interessante. Esse tipo de coisa não interessa aos participantes aqui. Ok. Eu imagino que todos vocês já ouviram falar de lei da atração, já leram alguma coisa sobre lei da atração, já assistiram filmes, vídeos, livros, revistas, artigos.
blogs. Hoje em dia existe uma quantidade enorme de material a respeito da lei da atração. E o que essa lei da atração diz, basicamente, é: eu atraio para a minha vida aquilo que dou atenção, foco e energia. Essa é uma das definições da lei da atração, ou colocações da lei da atração, e é uma definição que eu adoto porque faz bastante sentido para mim. Muitas pessoas confundem a lei da atração com pensamento positivo, com visualizações, afirmações, gratidão. Bom, tudo isso é ferramenta, tudo isso são ferramentas utilizadas dentro da lei da atração e não são, de maneira nenhuma, a lei da atração. Bom, por que eu coloquei esse título? Lei da atração a seu favor. Primeiro, porque a lei da atração está aí. Ela, independente de você acreditar nela ou não, funciona. Essa lei está atuando. Só que não da maneira como a maioria das pessoas espera. Para muitas pessoas, ela está funcionando ao contrário, ou seja, ao invés de atraírem coisas que elas querem, estão atraindo justamente coisas que não querem. Então, a ideia é dar algumas noções para que você possa mudar isso, caso esteja acontecendo com você. Se você estiver atraindo muita coisa que você não gostaria, portanto não está atraindo coisas que você gostaria em quantidade suficiente, você pode fazer uma mudança. Fazer com que a lei da atração trabalhe a seu favor. Uma das colocações da lei da atração na literatura que existe hoje em dia, e existe bastante literatura, é essa colocação: a lei da atração é uma lei universal. Fazem muita comparação com a lei da gravidade, não é mesmo? Quem de vocês já viu, leu, ouviu essa colocação? Por favor, mais uma vez, digite 1. Quem nunca ouviu falar disso, digite 0. É muito comum ter uma pessoa que nunca ouviu falar disso, mas a maioria das pessoas já ouviu falar disso. Fazem comparação. Ok. A esmagadora maioria já ouviu alguma colocação nesse sentido. Ou seja, a lei da atração é uma lei universal. Ela funciona para todo mundo. E é como a lei da gravidade que funciona para todo mundo. Bom, a lei da gravidade, vocês sabem, é baseada na força de atração que a Terra exerce sobre tudo que está em sua superfície e na proximidade. Então, o centro da Terra atrai tudo que estiver na superfície. Na prática, exatamente isso. Se eu pego uma caneta e soltar agora, vai cair. É uma lei universal válida dentro do universo que nós conhecemos do planeta Terra, na superfície da Terra. Então, qualquer um de vocês que está me ouvindo pode fazer exatamente a mesma coisa e, se você soltar, a caneta vai cair.
caneta não vai flutuar. Por quê? Porque essa é uma lei universal, vale para todo mundo. Essa mesma lei da gravidade não vai funcionar dessa forma se você estiver distante do planeta Terra. Então, quando você estiver no espaço sideral, dentro de uma nave espacial, essa lei da gravidade não funciona da maneira como acontece. Não é? As coisas ficam flutuando, não há força da gravidade. Então, apesar de ser universal, é universal entre aspas. Ela vale para aquele universo. Bom, se a lei da atração é universal, da maneira como colocam, provavelmente vocês ouviram falar que para atrair, você tem que pensar positivo, pensar naquilo que você quer, talvez fazer afirmações, fazer visualizações, fazer o painel de visualização, fazer agradecimento, mais ou menos nessa linha. Bom, isso eles chamam, é chamado de vibrar positivamente. Acontece que muitas pessoas fazem tudo isso e não conseguem atrair, não é mesmo? Provavelmente uma boa parte de vocês tentou seguir o passo a passo que alguns autores recomendaram, mas não aconteceu. Quem é que já passou por isso, hein? Quem é que já teve essa experiência frustrante de você fazer tudo, mas nada acontece, ou acontece ao contrário? Mas o fato é que estão aí. Tem um monte de livro falando sobre isso, tem um monte de gente falando sobre isso, palestrantes famosos, filmes, vídeos de monte. Se você entrar na internet, vai encontrar muita gente que diz que conseguiu isto, aquilo, através da lei da atração. Tem muita gente escrevendo livros assim. Agora eu quero fazer um teste com vocês. Eu quero que cada um de vocês esqueça, por enquanto, as pessoas que vocês viram na TV, na internet, nos artigos, nas revistas, nos livros, ou histórias que você ouviu de alguém nas palestras. Deixe tudo isso de lado. Eu quero que você considere apenas as pessoas próximas a você, pessoas que você conheceu pessoalmente, ok? Gente que você conheceu pessoalmente. E conte quantas dessas pessoas estão conseguindo atrair o que elas querem através da lei da atração, como vocês leram, viram, ouviram. Então, quem conhece, por favor, conte quantas pessoas você conhece e vão colocando aqui seus números. Então, quantas pessoas que você conhece efetivamente, pessoalmente. Teve gente que conhece 4, 1, 0, tem um monte de 0. Pois é. André conhece 5. Então, são muito poucas as pessoas que conseguem isso, não é? Nós temos
várias pessoas, cada um conhece quanto? 10, 20, 30, 50, 100 pessoas. Mas mais de perto, um pouquinho menos. A maioria não conhece ninguém. Então, como é que é isso? Que lei universal é essa? A lei universal, lei da gravidade, eu pego essa caneta e solto, cai. Isso vai acontecer sempre com todas as pessoas. Por isso que é universal. Outra lei universal é você pegar água e ferver a uma determinada temperatura, em torno de 100 graus, a água vai ferver e evaporar. Essa é uma outra lei universal. Se você pegar essa mesma água e levar uma temperatura de 0 graus, ela começa a congelar. Essa é uma outra lei universal. Mas parece que a lei da atração, dizem que é universal, mas a gente não conhece suficiente número de pessoas à nossa volta. Nós só ouvimos histórias de gente que consegue. Então tem alguma coisa estranha. Parece que a lei da atração não é tão simples como nos contam. Ou estão contando mentira para nós, porque a maioria já fez de acordo, seguiu a receita e não aconteceu nada. Bom, a lei da atração, na realidade, é uma forma de sucesso, forma do sucesso. Ela existe há muitos anos. Em algum momento da história, o homem denominou esse conjunto de regras para alcançar o sucesso. O homem é um animal que sempre busca sucesso. Todo mundo quer alcançar sucesso. Ninguém busca fracasso. Acontece que poucos conseguem aquele sucesso grande da maneira como gostaria. A maioria está bem aquém daquele sucesso. E se a maioria não consegue e poucos conseguem, vejam esses números. Um monte de gente digitou 0 e algumas pessoas colocaram 2, 3, teve gente que digitou 5, mas é uma minoria. Então, a ideia é, deve haver algum segredo. Essas pouquíssimas pessoas devem estar fazendo alguma coisa que a maioria não sabe. Então, isso é o chamado segredo. Não tem nada de misticismo nem nada. É segredo porque a maioria desconhece. Então, isso vem sendo estudado há séculos. Existem várias regras. Em algum momento da história, alguém passou a chamar isso de lei da atração. Não há uma unanimidade em relação a isso. Mas, para a maioria das pessoas, esse segredo, a lei da atração, ficou familiar a partir desse filme chamado O Segredo e uma série de material que acompanha tudo isso. Livros, revistas, artigos. E a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, acreditam ou acreditaram naquilo que estava escrito. Pegaram aquilo quase ao pé da letra. Até hoje tem muita gente fazendo isso. Mas é preciso entender que aquilo é um tipo de fábula, uma metáfora. Na verdade, a rigor, aquilo foi uma peça publicitária muito bem montada por algumas pessoas para difundir uma certa ideia, a lei da atração em si. Não tem nada de errado nessa colocação, mas o objetivo é
propaganda. Da mesma maneira que a propaganda da TV conta histórias que não são verdadeiras, exageram em certos aspectos, os autores, principalmente do vídeo, do filme, fizeram exatamente isso. Só que algumas pessoas não perceberam. Então é preciso, se você realmente quer atrair, você precisa entender que todo esse material não é um manual para atrair. Você não consegue atrair através de fábula. Da mesma maneira que você não consegue construir um foguete baseado na revista de história em quadrinhos. Está lá na revista de história em quadrinhos, o foguete indo para o espaço. Você vê sujeito montando foguete, mas ali não tem informação suficiente para você ou um grupo de pessoas montarem o foguete e fazerem tudo aquilo. Entre uma coisa e outra tem muito trabalho, muito estudo, muito cálculo, muito trabalho sério. E é exatamente isso que falta para que as pessoas consigam realmente atrair. E essa palavra atração também é um pouco discutível. A expressão correta seria como se estivesse atraindo. Como se. Se você prestar atenção na linguagem utilizada nesse material da lei da atração, algumas pessoas falam em atrair. Mas tem outro grupo de pessoas falando em manifestação. E também tem gente falando em criação. Bom, atração não é exatamente a mesma coisa que manifestação e também não é exatamente a mesma coisa que criação. Tem uma imprecisão na linguagem. Estão falando da mesma coisa, mas estão usando palavras diferentes. Para muita gente, lei da atração parece mágica. Só que a mágica não é o que parece, não é? Mágica é ilusionismo. Esse é o nome técnico, digamos, da mágica. Então, atrás da mágica existem truques. Então você vê, acha que é uma coisa, mas atrás tem outras coisas. Bom, se a lei da atração para você parece mágica, então isso é mágica. Tem truque que você não está conseguindo enxergar. Ou seja, você está sendo enganado, de certa maneira. Seus olhos estão vendo coisas que não são bem assim. Um outro aspecto que precisa ser muito bem entendida, ou nós temos que prestar bastante atenção, é a questão da ação. Nós, eu e você, vivemos no planeta Terra. E nesse planeta, nós precisamos agir para obter o que queremos. E também aqui funciona a lei da causa e efeito. Ou seja, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, tudo que nós fazemos nesse planeta é baseado em algo desse tipo. Não existe criação espontânea nessa Terra. Aquilo que pode parecer criação espontânea é uma consequência de algumas coisas, ou seja, teve causa. Aquilo é efeito.
Então, se você quer atrair alguma coisa, não adianta você ficar sentado e fazendo meditação, imaginando, fazendo afirmações, se tudo isso não for complementado com ações efetivas. E essa parte das ações efetivas não são muito bem valorizadas, não são colocadas de uma maneira muito clara na literatura da lei da atração. Não que eles digam que não é preciso agir, mas eles não dão a ênfase necessária. Então, para a maioria das pessoas, parece que é possível obter tudo aquilo sem praticamente agir. Provavelmente muitos de vocês já tiveram essa percepção. Se você quer realmente atrair coisas interessantes para a sua vida, você não pode pular isso. Ou seja, você não pode deixar de considerar essa questão da mente consciente e mente inconsciente. Segundo vários estudiosos, a mente consciente é responsável por apenas aproximadamente 5% de nossas ações. E a mente inconsciente é responsável por mais de 95% das ações. Bom, então eu disse agora há pouco. Aqui na Terra você precisa agir para conseguir resultado. Só que para agir, agora a mente consciente é responsável por apenas 5% das ações. E a mente inconsciente, 95% das ações. A mente inconsciente, basta você perceber. Seu coração bate regularmente, num ritmo correto, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, incansavelmente. Não dorme, não tem férias, não descansa. Se o coração estivesse a cargo da sua mente consciente, dá para imaginar o que aconteceria? Dá para imaginar o que aconteceria se você tivesse que tomar conta do seu coração, do seu estômago, do seu fígado, dos seus rins, seus intestinos, a regulagem da temperatura do seu corpo, equilíbrio quando você está de pé para não cair. Dá para imaginar? A coisa ia ficar feia, não é mesmo? Você não poderia dormir nem um pouco, nem poderia vacilar nem um minuto. Porque se o seu coração parar ou começar a bater num ritmo inadequado durante um minuto, não sei o que pode acontecer. Coisa boa não vai ser. Então a mente inconsciente, ela é responsável por manter cada um de nós vivos. E uma série, por exemplo, nesse momento eu estou falando, uma boa parte do que estou fazendo agora para falar para vocês é graças à mente inconsciente. Para saber emitir os sons, a voz, de maneira que você consiga compreender. Eu não consigo fazer isso conscientemente. Então, a mente inconsciente está trabalhando.
Bom, agora a receita da lei da atração diz para você fazer o pedido, não é? Decidir o que você quer, manter a positividade, pensar, visualizar você já tendo alcançado o objetivo, fazer afirmações, fazer agradecimento, manter a vibração positiva. Bom, tudo isso é algo que você faz conscientemente. Conscientemente e também por pequeno período de tempo. Quanto tempo você faz isso por dia? 5 minutos? 10, 15, 20, 30 minutos? 1 hora? Que seja. Mesmo que você separe 1 hora todos os dias para fazer isso, ainda é muito pouco comparado com 24 horas que você tem. Agora, você faz isso na primeira hora do dia, durante meia hora. Aí você sai para o trabalho. Pega o trânsito congestionado, chega no trabalho, já leva a bronca do chefe, enfim, você tem contas para pagar, o fornecedor que não entregou a mercadoria, alguém aumentou o preço, você tem um monte de problemas ao longo do dia. E naturalmente, diante de problema, é muito normal você ficar irritado, você ficar preocupado, você ficar com raiva, você ficar desanimado. O que é isso? Tudo isso é a famosa vibração negativa. Então, durante algum período do dia, você emite vibração positiva, conscientemente. Mas o resto do dia, você está emitindo inconscientemente vibração negativa. Qual vai ser o resultado? O universo não responde àquilo que você emite. Se você emite vibração negativa, o universo é como espelho, devolve para você mais vibração negativa. É isso que a maioria de nós faz. Então, está explicado por que é que a lei da atração está trabalhando contra cada um de nós. Por mais que a gente faça esforço, esse esforço se limita a um pequeno espaço de tempo. O resto, geralmente acontece o contrário, salvo algumas exceções. Algumas pessoas que conseguiram resolver seus problemas, conseguem manter a positividade, vibração positiva, mesmo nessa agitação do dia a dia. Provavelmente são aquelas pessoas que alguns de vocês conseguiram identificar no seu círculo de conhecidos. Mas é uma minoria. Minoria da minoria. Então, o verdadeiro segredo que a maioria desses autores não conta para você, ou pelo menos não conta de uma maneira enfática, para que você dê atenção suficiente, é fazer seu inconsciente focar a maior parte do tempo naquilo que você quer obter e manter a vibração positiva. Não é a mente consciente, é o inconsciente. Esse é o verdadeiro segredo. E esse segredo tem consequência. Quando você vê ou lê algo sobre lei da atração, uma das coisas que chama a atenção, e uma das razões por que as pessoas ficam interessadas, é que
Parece que as pessoas conseguem as coisas sem fazer nada, sem esforço. As coisas vêm tão fáceis para elas. Não é assim? Essa é a grande atração, grande é o que fascina as pessoas. Porque se a lei da atração passasse para você a ideia de que para atrair você precisa suar muito, sofrer bastante, tem que fazer sacrifícios, então a maioria não ficaria interessado nisso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos sim. Todo ser humano quer as coisas cada vez mais fáceis. Não há nada de errado com isso. Mas essas pessoas parecem conseguir as coisas mais fáceis ainda. Parece que não estão fazendo nada, sem esforço nenhum. Aí é outro segredo. Essas pessoas de grande sucesso, ninguém vive deitado na praia o tempo todo. Ninguém fica só vivendo de festas. Essas pessoas trabalham. Muitas delas trabalham provavelmente menos horas do que a grande maioria. Mas continuam trabalhando. Aí é que entra a questão da motivação. É que essas pessoas estão fazendo o que gostam. Então, quando você está com motivação positiva, quando você gosta do que você faz, quando você está correndo atrás das coisas que você gosta, o esforço não é sacrifício, é um prazer. Você não liga. Se tiver que trabalhar 10, 12 horas por dia, se você está tentando alcançar alguma coisa que realmente vale a pena, você não reclama. Agora, se você não tem essa motivação positiva, você está fazendo algo que detesta, então qualquer esforço é um sofrimento. Então aquelas pessoas que passam a semana inteira pensando na sexta-feira, são aquelas pessoas desmotivadas. Estão fazendo coisas que não querem fazer. Só estão fazendo porque não conseguem ver nenhuma outra saída a não ser fazer isso. Agora, aquelas pessoas que conseguem atrair coisas interessantes, elas trabalham provavelmente muito mais do que essas outras pessoas, mas para elas o trabalho é um prazer, é uma diversão. Não é nenhum sacrifício, não reclamam, está tudo bem para eles. Por isso, dá a impressão de que eles não estão trabalhando. A lei da atração é criticada por algumas pessoas. Aquelas pessoas que estão no caminho espiritual acham que a lei da atração, da maneira como está sendo apresentada, principalmente pelo filme e os livros que acompanham essa linha, são muito materialistas, né? A lei da atração é muito materialista, fala muito em dinheiro, dinheiro, dinheiro. No entanto, o dinheiro é apenas um dos componentes importantíssimos para você ter uma vida
satisfatória, vida feliz. Basicamente você precisa ter equilíbrio dessas três coisas. Você precisa ter saúde, você precisa ter dinheiro nessa terra aqui na terra, nesse mundo, nesses países onde nós vivemos, precisamos de dinheiro. E também um relacionamento. Então, esse tripé não pode perder o equilíbrio. Ou seja, você pode ter dinheiro, pode ter relacionamento, mas se não tiver saúde, provavelmente esse dinheiro que tem não vai valer nada. Você pode ter saúde e dinheiro, mas o relacionamento está ruim, então como é que você vai compartilhar essas coisas? O ser humano precisa de outro. O relacionamento sem dinheiro e saúde, daqui a pouco não vai ter mais relacionamento. Todo o resto está ligado com isso. Por exemplo, elevação espiritual só tem sentido se você tiver esses três. Não adianta nada você ter elevação espiritual e não ter saúde, não ter dinheiro. Você pode ter progresso profissional, mas tem muita gente que ganha muito dinheiro, pessoa de sucesso, ganha dinheiro, mas não tem dinheiro, porque gasta tudo que recebe. Ou então a pessoa de sucesso profissional que está com um relacionamento totalmente destruído, família destruída. Saúde, então, nem se fala. Então é preciso ter esse equilíbrio. A lei da atração exige que haja esse equilíbrio. Se você não tiver esse equilíbrio, não consegue atrair nada. Pode ser que uma parte das pessoas que seguiram a receita e não conseguiram atrair, é porque não estavam equilibrados. Na verdade, poucos de nós está bem equilibrado nessas três áreas. Então, voltando para aquelas pessoas, poucas pessoas que vocês identificaram, elas provavelmente estão equilibradas nessas três áreas. Fala-se muito em fazer o que você gosta e também gostar do que você faz. Agora mesmo eu falei que aquelas pessoas que são um grande sucesso, elas passam a impressão de que não estão trabalhando porque eles estão se divertindo, fazendo aquilo que eles gostam. Mas fazer o que você gosta, gostar do que você faz, não é garantia de sucesso. Então eu pergunto para vocês, quem de vocês faz um trabalho gratificante, trabalho de qualidade, principalmente ajudando os outros, né? Quem de vocês está fazendo um ótimo trabalho, é reconhecida a qualidade do que você faz ou produz, mas não está vendo a recompensa financeira? Quem? Digite um aqui para mim. Você está fazendo o que você gosta, você ama o que você faz, as pessoas reconhecem o valor. No entanto, cadê o dinheiro? Isso é muito comum. Então você não é reconhecido. Mas como não é reconhecido? Se você está fazendo o que gosta, ajudando as pessoas. Pois é, faço um ótimo trabalho, mas não me reconhecem. Então,
tem alguma coisa estranha, não é? A explicação é a seguinte: o dinheiro, ele é apenas um pagamento que as pessoas fazem por aquilo que elas acham que valem a pena. Vale a pena pagar. Agora, se você faz um bom trabalho, as pessoas não deveriam perceber e pagar um bom dinheiro pelo seu trabalho? Nem sempre, ou quase nunca. Da mesma maneira que nós atraímos o que não queremos, conscientemente dedicamos 10 minutos, 1 hora todos os dias fazendo trabalho de elevar a nossa vibração, mas o restante do dia nós estamos com vibração negativa. Essas pessoas também são como nós. Elas também têm seus problemas. Então elas não percebem. E como o nosso mundo não é o ideal, se o mundo fosse ideal, não precisaríamos de policiais, não precisaria de cadeia, não precisaria de juiz, nem de advogado, nem de promotor. Mas nós sabemos que esse mundo não é assim. Nós estamos no planeta Terra. Aqui tem suas regras. E se a gente não seguir essas regras, a gente vai se dar mal. Então, não adianta usar uma lei que funciona na Lua se nós estamos aqui. Então aqui você precisa ajudar as pessoas a perceberem o valor. Muita gente não gosta, mas senão você vai acabar morrendo de fome. Então como é que fica a coisa? Para você fazer a lei da atração trabalhar a seu favor, primeiro, claro, você precisa saber o que você quer com clareza. Saber o que você quer com clareza. É o chamado pedido. Né? Você precisa fazer o pedido. Você tem que saber fazer o pedido. Agora, essa primeira parte já é um grande desafio para muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem, não sabem, não aprenderam a fazer o pedido. Tem muita gente que diz: eu quero felicidade, eu quero paz. Bom, qual é o ser humano que não quer felicidade, paz, prosperidade? Tem que ser mais específico. E as pessoas não sabem. Uma vez definido o que você quer, você precisa ensinar o seu inconsciente a focar maior parte do tempo naquilo que você quer. Caso contrário, o inconsciente vai focando justamente naquelas coisas. Qualquer coisa, menos o que você quer. Você precisa eliminar os conflitos internos e suas causas. São aquelas crenças limitantes. Disseram para você que dinheiro é ruim, disseram para você que você nunca ia ser ninguém na vida, você acreditou. Então essas coisas são conflitos internos. Se você tem uma crença, Ana Alice diz que então, uma vez definido
aquilo que você quer, você precisa passar isso para o consciente. E depois eliminar os conflitos internos, as crenças limitantes, as bobagens que você ouviu e acreditou nelas. Mas também você precisa eliminar as emoções negativas e suas origens. Aquilo que acontece ao longo do dia, irritações, raiva, medo, tristeza. Porque daí é que vem a emoção, a vibração negativa. E como nós vivemos numa Terra, no planeta Terra, onde é preciso agir, você precisa fazer o que precisa ser feito, mas sem sofrimento. Sem sofrimento. Sofrimento é sinal de conflito. Então muita gente não consegue ser valorizado, reconhecido, porque faltou trabalho de valorização. Então muita gente achou que fazendo um bom trabalho automaticamente seria valorizado. Não. Um diamante precisa ser lapidado. Muitas vezes uma mesma mercadoria colocada dentro de uma embalagem bonita valoriza mais do que colocado, embrulhado numa folha de jornal. A mercadoria é a mesma. Mas se você embrulha numa folha de jornal, você consegue X. As pessoas vão pagar X. Agora, se você coloca dentro de uma caixinha bem trabalhada, bonita, com fitinha, lacinho, você pode cobrar bem mais. Então é isso que falta para muitas pessoas, não é? Então isso é fazer o que precisa ser feito e sem sofrimento, sem sentimento de culpa, nada, sem reclamar. Ficar atento para os sinais. Ou seja, será que aquilo que você está fazendo realmente está trazendo aquela resposta do universo? Ou será que você achou que é uma coisa, mas a resposta que vem do universo é outra coisa? Então você precisa ficar atento para os sinais. Finalmente, você precisa estar preparado para aceitar os resultados. Preparado para aceitar os resultados, inclusive resultados aquém do esperado. Inclusive isso, mas principalmente quando vier aquele pedido, aquele grande pedido que você fez, esse pedido chegar para você, se você não estiver preparado, não vai dar. Você não vai poder desfrutar desse resultado. Então, quando você não está preparado, você perde. Ou você perde antes de receber, através da autossabotagem. Muitas pessoas que ganham na loteria, por que elas perdem logo em seguida? Porque elas não estavam preparadas para aceitar esse resultado. Porque provavelmente essas pessoas nem acreditavam que isso poderia acontecer com elas. Então, quando o prêmio veio, a pessoa estava despreparada e acaba caindo na mão de aproveitadores. Então, esses são os passos que vão ajudar você a mudar o jogo. Fazer a lei da atração trabalhar a seu favor. Bom, agora você pergunta, como é que faz isso? Como é que implementa tudo isso? Bom, é claro que numa palestra de 1 hora eu não há condições. Até agora, só de explicar isso, levei 1 hora. Então, eu preparei um curso chamado Lei da Atração a Meu Favor.
Meu, de cada um, não é só para mim não, tá? Para cada um de vocês.